esse áudio para parabenizar o debate do 93. Vocês são uma bênção, tchau. Olha aí, tá vendo? Eu tô impressionado, ó. Olá, irmã, aqui é a Luísa de Alce. Eu tenho 4 anos. Oh, meu Deus. Um beijo. Tchau. Alô, irmão. Alô, minha irmã. É a Gabi do Japeri. Rapaz. Oi, tio JR. Eu sou a Elaine, aqui da Assembleia de Deus Baixa Mutilidade de Pau Grande, Magé. Eu quero desejar feliz Dia das Crianças para todos os meus amiguinhos. Um beijo. Sei. Muito bem, dá tempo de. Já estão recebendo mais um monte aqui. Marcela vai organizar ali. A gente até acompanhou a Marcela organizando, né? Os debatedores aqui acompanharam. Daqui a pouquinho tem mais aqui. Você pode mandar. Criança, manda pra cá. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Depois você dá o seu nome. Se for adulto, tem que ser com voz de criança. Mas tem que caprichar. Tem uns aqui que estão com voz de criança, mas. Tô aqui com meu amiguinho. O que é, pastor Ailton? Fala aí, pastor Ailton. Pastor Ailton, o senhor consegue imitar? Eu? Não, difícil. O senhor tem jeito que consegue imitar. Não, mas já fui artista, hoje não sou mais não. Olha, pastor aqui já consegue. Fui artista e hoje não sou mais não. Eu duvido essa veia de artista que tá aí. Isso é um artista sensacional. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 11:32, gente. E aí, a questão do fruto do Espírito aplicado aqui a essa realidade dos relacionamentos. Como a gente faz para controlar, para dominar, para ver essa mudança? E o ouvinte pede aqui, especialmente a questão da mansidão. Vocês podem abrir aqui, lógico, objetivamente, para explicar. De maneira assim, muito breve, ao contrário do que muitos pensam, mansidão não é aceitação de tudo, né? Como o pastor aqui já colocou, o pastor Ailton, Jesus é extremamente manso e humilde, mas ele foi contundente, ele foi muito objetivo em muitos posicionamentos. A mansidão tem mais a ver com o controle, com a capacidade da pessoa moderar as suas reações, ela refletir sobre aquilo que ela vai fazer, não tem a ver com ela aceitar tudo ou ser passiva a qualquer tipo de situação. Eu diria que a gente fala muito do controle, né? Aí a pergunta é controle de quem? Porque às vezes nós trazemos para nós um controle que não deveria e que não deve ser nosso. A nossa deve ser a decisão constante, né, que Paulo fala que de desenvolver a salvação, que é o processo de santificação. Então, eu diria que, sim, que a mansidão é a dilatação do coração pela presença do Espírito Santo de Deus, que faz com que uma palavra assim ferina, direcionada, ela não nos atinja. Por quê? Porque eu tenho problemas de autoestima, todos nós temos, mas o Espírito Santo em mim não tem problema de autoestima. Então, se uma pessoa vem para me ferir, e eu, na postura desse eu capenga que temos e que tenho, tomo aquilo, eu vou devolver para ela, mas se bate isso dentro da questão do eu, no sentido que é a presença do Espírito Santo em mim, então essa é uma dilatação do coração. Então eu diria que a mansidão, ela é uma dilatação do coração que faz com que nós não aceitemos convocação de briga, né? Mas nesse sentido, que você, quando tem uma postura, seja firme na sua postura, porque hoje, inclusive, a gente vive um tempo que você firmar posição de conceitos é intransigência, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então é diferente. Você tem, às vezes você tem que ser contundente, entendeu? Mas sem ser grosso. Deixa eu usar aqui a vozinha de criança. É dia das crianças. Meu susto. Posso, pastor? Quem tava rouco? Tá meio fanho, viu? Tá meio fanho. Vamos levar a criança pro otorrino. Essa criança. A garganta. Essa criança é vovô. Essa criança. Gálatas 5:22. Fala sobre o fruto do Espírito. Eu vou citar só algumas coisas que realmente a gente tem que ter. Paciência tá dentro, benignidade, gentileza, consideração, bondade, desejo de ajudar, fé, fidelidade, mansidão, brandura, temperança e domínio próprio. Quase sinônimo, né? Então, na realidade, lógico e evidente, a gente até procura cumprir tudo isso
que está inserido. Mas não procura, pastor, em cumprir. Gálatas 5:22. Mas não procura, é o Espírito Santo dentro da gente que vai produzir isso. Produzindo essas coisas. Mas não tem uma vigilância? Então, aí é a decisão. Em momentos, às vezes a gente sai um pouco espírito. da rotina, às vezes a gente sai. Na realidade, você está ali, mas nem todos os momentos. Às vezes tem um momento que você está atravessando algum tipo de problema e vem uma pessoa e insiste no assunto, você não quer, mas tu acaba dando uma resposta que ela não quer ouvir, né? É verdade. Mas faz Lógico que faz parte. Então, isso não quer dizer que o seu caráter ali foi fragilizado. Não. Você tem caráter, você é um bom pagador, você cumpre sua palavra, você gosta de andar dentro de um padrão, entendendo? De uma ética. Então, eu creio que o nosso caráter, eu confesso aos irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu vim do mundão brabo. Eu aceitei Jesus, eu tive o meu aperfeiçoamento de caráter e foi implantado em mim o caráter de Deus. Eu mudei muito. Por quê? Porque eu passei pelo processo do novo nascimento. Eu costumo dizer que o problema é que você, às vezes, está lá em João 3, né, quando Nicodemos fala a respeito do novo nascimento, o problema é que, às vezes, a gente passa pelo processo do novo nascimento, mas não corta o cordão umbilical, né, para se desgarrar das coisas que ainda estão lá, que você fazia parte. Boa figura. JR, o versículo 24 a 25 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aí eu entro na concordância com o pastor Ailton. Quando você fala dos frutos do Espírito, você tem que entender que é a implantação do Espírito em você e a dilatação do teu coração para receber a vontade dele, que vai dizer que se você crucificou a tua carne e você vive pelo Espírito, então você tomou a decisão de andar pelo Espírito e passou para ele, sabe? Passou para ele o domínio da sua vida e você se submete a isso. Então, quando nós nos submetemos a isso, a manifestação dos frutos do Espírito vão acontecer naturalmente no nosso processo de conversão, que é diário, é progressivo, é contínuo, que deve ser dessa maneira. Então, quando nós andamos pelo Espírito, nós temos esse domínio que está sobre nós, porque já não pertence a nós. É claro que a nossa carne está crucificada, as suas paixões e tudo, porém, nós ainda vivemos nesse corpo de carne. Então, nós estamos suscetíveis às coisas que nos cercam, nós estamos sujeitos, né, às ações e das coisas que nos cercam. Então, podemos, em algum momento, por um motivo que nós não conseguimos ficar debaixo dessa dominância do Espírito, nós temos uma atitude que nós não gostaríamos de ter. Porém, aquele que decidiu viver pelo Espírito, que tem a observância de viver por ele. Que tem um domínio próprio, certo, JR? Então nós temos aqui, se eu estou entendendo bem, é o seguinte: o Espírito Santo é quem vai nos dar a capacitação, que vai nos transformar, que vai nos moldar à vontade do Pai, vai mudar, vai tirar os velhos hábitos, a maneira como a gente vivia antes de conhecer a Cristo. Esse é um processo que vem desse enchimento do Espírito Santo, a plenitude dele na nossa vida, ao mesmo tempo que a gente sabe que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Você vai ter, como todo mundo pode ter, momentos de baixa. O que não pode ter é só o momento de baixa. Exatamente. A pessoa é grosso que só, não, tô sendo tratado pelo Espírito Santo. Por quê? Tá com alguma dúvida? Eu tô sendo... E aí a pessoa parte para se dizer: gente do céu, é melhor, então vai ser tratado. Aí o outro já vai ser tratado onde você quiser. E a história esquenta, né, não, pastor Ailton? E a pessoa tem muita coisa dentro dela. Então a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Um coração repleto de mágoa, de ressentimento, de ferida, quando fustigado, vai vazar tudo, vai sair atropelando tudo. Porque às vezes acontece mesmo. Por exemplo, vamos colocar o caso do esposo, mas pode ser da esposa também. Passou o dia fora de casa. Foi apertado pelo patrão, no trânsito demorou, não sei o quê, bababá. Ele aguentou. Chegou em casa, aí fala assim: foi uma gota d'água, mas uma gota d'água porque o tanque já estava cheio.
Entendeu? E aí ele descarregou na esposa, que não teria nada a ver com pacto, ou vice-versa. Então, sabe, tem essas questões. Aí é de ter um nível de entendimento para, na medida em que a gente é afetado, isso falta pra gente às vezes, pelo menos para mim em algumas ocasiões, é deixar sair. Eu perguntar uma coisa pro senhor, o senhor também é psicólogo, então a pessoa ela aguenta e explode, ou ela escolhe com quem explode? Ela aguenta, explode e escolhe com quem explode. As duas coisas? Porque olha só, tu imagina se o cara explodir com alguém que ele não conhece, ou explodir com uma pessoa que sabe que é mais forte do que ele. Acontece. Explodir com o patrão. Não, porque eu tô falando o seguinte, porque a pessoa escolhe. Então, estou perguntando pro senhor. Escolhe. Então a pessoa tá lá, a gota d'água caiu às 4h32 minutos. A gota d'água. Só que só respingou, só saiu do copo, só que quando ele chegou em casa, a esposa não tava, é isso que o senhor tá falando. Então, sabe por quê? Aí ele escolheu, não vai explodir com o chefe, porque senão fica desempregado. Isso é um movimento inconsciente. E a esposa, porque Ou o esposo. É o esposo, é porque ele imagina, ou ela imagina, que, poxa, ela é minha esposa, então ela vai aguentar. E às vezes essa corda arrebenta, né? Mas porque ela me ama. Porque se fosse outra pessoa de fora, dava um tapa, dava isso. Então tem um equívoco, entendeu, na mente. Agora, JR, só para poder fechar aqui, pelo menos o meu pensamento. Eu acredito que a mensagem aqui da ouvinte, se eu não estou enganado, tem mais a ver com alguém que tem um comportamento já normal, rotineiro de grosseria, do que alguém que se enquadra de repente no perfil que talvez a gente tá abordando, que faz parte, mas uma coisa é alguém ser atacado durante o dia, chegar em casa e explodir. Acontece, eu acho que todo mundo tem o seu risco de passar por isso. Outra coisa é aquela pessoa que tem um comportamento habitual, se eu não estou enganado. É isso. Não é isso? Isso, faz a diferença. Aqui um ouvinte dizendo, JR, já me apelidaram de patinha de elefante. Por que será? Pisa. O quê? Uma seda de pessoas deve ser, né? É isso? Será? Só porque quando tem alguma situação que as pessoas perdem o controle, eu fico me segurando para não falar nada. Mas aí o povo pede, fala aí, fala alguma coisa. JR chega, não dá mais, vão parar por aí, e eles dizem, não precisava também falar assim, né? Entendeu? Não precisa ser assim. Só que eu sou sanguíneo, vou fazer o quê? Diz aqui o ouvinte. Vai se sujeitar ao Espírito de Deus, vai permitir que ele trate o teu temperamento, porque eu também sou sanguíneo e estou há 20 anos sendo tratada por ele. Olha o tom subindo, né? Vai se sujeitar. Esse é aquele momento que a gente usa a firmeza. É isso aí. Né? Esse é o momento que a gente se posiciona. Então você vai se sujeitar, vai colocar o seu temperamento nas mãos do Senhor, vai se submeter ao Espírito de Deus, né? E vai começar a refletir antes de falar, a não falar só o que passa na sua boca. Não importa quem está do teu lado e diga, fala alguma coisa, fala, não, você pode falar. Vai falar, fala com temperança, por gentileza, querido. Né? Eu falei no começo sobre controlar seus impulsos. Está dentro do Espírito. É aquele negócio. Você controla seus atos, suas emoções. Uma pessoa te passar raiva e a sua vontade é revidar a partir da agressão, mas você tem domínio próprio, é o que a irmã está dizendo, tem domínio próprio, você se contém. Deixa eu contar algo aqui rápido. Eu conheço bem a minha esposa, sou casado há 40 anos, então tem alguma coisa que eu já sei, vou chegar em casa, aí eu venho na rua, eu deixei um furozinho aqui, eu esqueci de comprar aquilo que ela pediu, chegar em casa ela vai falar, aí eu já vou me preparando, chegar ela, vou ouvir ela falar e depois que ela falar tudo, vou dar um abraço, um beijinho nela, tá tudo certo. Homem sábio. Mas eu vou me preparando antes de chegar em casa. Pra ouvir. É pra ouvir. Aí você chega e diz assim, ela não. fala e diz, tá tudo certo. Senhora. Acabou. Não, é assim mesmo, Sim, depois de senhora. 40 anos é assim. Aqui é o ouvinte dizendo, JR, não é um impulso que vai definir a pessoa, como diz a pastora, eu fui atacado também no Face e eu revidei, mas continuo sendo de Deus, mas foi dura na resposta, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Vamos lembrar que a resposta branda desvia o furor. Sim. Não é a palavra branda, é a resposta branda. Então essas coisas são muito difíceis. O relacionamento face a face é complicado e no Facebook é pior ainda, que você não tá ouvindo o tom de voz. Quando você diz assim, obrigada, querida, a pessoa diz, irônica. Não, mas você disse obrigada, querida. É verdade. Entendeu? Mas a pessoa lê
e escuta de forma irônica. A palavra, o texto escrito é interpretado por quem lê, não por quem fala. Exatamente. Então, quando a gente escreve, tem sempre a dinâmica de dar uma outra interpretação. A fala também pode produzir isso, por telefone. O ao vivo é mais difícil, estar olhando no olho. É por isso que as pessoas dizem, para resolver um problema tem que ser olho no olho. Sim. Entendeu? Porque é a melhor forma de resolver. Agora os ouvintes continuam trazendo isso aqui e apresentando situações familiares, que às vezes é realmente complicado. Então, vamos aqui para tentar atender a esse pleito aqui dos nossos ouvintes. Você tem uma pessoa no trabalho, no relacionamento, na família, que é realmente aquela pessoa que tem uma habilidade muito especial de ter a grosseria como uma de suas qualidades mais importantes. Tem que ter cuidado, é uma aproximação cuidadosa, é um afastamento assim, sem ser muito grande, também não pode ficar muito longe. Como é que é o ideal para a pessoa lidar com gente que é mais grossa assim? E a outra coisa aí, vou pedir o psicólogo ajudar a gente, é para entender o seguinte, então só tem problema com grosseria quem é sanguíneo, colérico. Os outros também não têm dificuldade? Não, agora não. Primeiro essa é a primeira parte aí. Como é que lida com a questão dos relacionamentos com uma pessoa grosseira? Então, fala, pastora. Então, oh meu Deus, é difícil você lidar no âmbito familiar. No trabalho, né? No âmbito familiar e eu acho assim, aqueles locais onde você tem um relacionamento diário é pior. Porque quanto mais contato você tem, maior é o desgaste, né? E quando você está exposto a esse desgaste, é exatamente o chamado balde na goteira, né? Aquilo vai pingando e vai pingando. No começo o balde está vazio, tem muito barulhinho da goteira, quem está de longe ouve, mas à medida que ele vai enchendo, você vai começando a ver que na hora que ele transborda, se você não esvaziar, vai dar problema quando ele encher. E aí a pessoa tem que entender que nem sempre o esvaziar vai ser devolver tudo aquilo na mesma moeda para a pessoa, né? Caráter cristão, você vai se esvaziar aos pés do Senhor. Você vai contar seus problemas para Deus, né? Como tem o louvor, vou levar meus problemas para Deus. Porque é difícil nesse contato diário mesmo, você ter uma manutenção do domínio próprio, de você conter essa impulsividade, de responder a uma pessoa que tem um tratamento grosseiro, que te trata mal todo dia, né? Então, é difícil? Mas não é impossível. Não é impossível. Deixe-me falar uma coisa aqui, até porque a minha esposa deve estar escutando, né? Então, assim, um confessionário aberto. O pastor Jorge fazendo discípulos. Eu tenho tendência a ser assertivo, a ser direto, então eu tenho uma tendência à grosseria, entendeu? Assim, de uma certa intolerância em alguns momentos naquilo que eu estou tendo como convicção. Às vezes eu estou certo, às vezes eu não estou certo, tá? Essa é o dilema. O problema do grosseiro é a pessoa que ele dirigiu a grosseria, mas ele, porque depois que o cara faz uma grosseria, ele tem um remorso, um sentimento ruim em relação àquilo. A segunda coisa, na questão do contido, eu trabalhei no hospital psiquiátrico, eu me lembro muito bem. O psiquiatra falou assim para mim, não fique assustado em você ver pessoas transitando por aqui. Eu trabalhava na enfermaria de acolhimento à crise, gritando, falando, eu sou Nero, eu sou Deus, não sei o quê. Não esquenta com essas pessoas porque elas estão num processo de superação. Agora, quando vê uma pessoa muito quietinha, muito tranquilinha, toma cuidado com ela. Olha então, assim, às vezes, essa questão do contido, ele só vai explodir uma vez, mas vai matar o outro. Erupção, vulcão. Mas e o restante dos temperamentos aí? Então, daquele quadrinho dos temperamentos. Esse quadrinho vem da Grécia, né? O sanguíneo, colérico, fleumático, e qual é o outro? O melancólico. Isso. É uma maneira que tem lá que eles tinham até uma compreensão bem fisiológica do negócio, né? Tanto é que era uma questão mais assim das vísceras, tá? Visceral. Então a pessoa é visceral. Agora, isso tem uma dinâmica hoje, que é uma outra maneira de ver, que é a dinâmica da repressão. Então, uma criação austera, repressiva, a criança vai engolindo, e acaba que ela
tem essa postura. Ou então ela copia por estampa o comportamento do pai, o comportamento da mãe, tá entendendo? E por experiências. Assim, eu tinha um labrador muito bonito. E ele, quando era filhote, agora eu tô com outro lá que eu peguei lá em casa, mas que ele veio a falecer, o labrador. Aí, quando ele era filhote, minhas filhas passeando com ele, outro cachorro veio e avançou, mordeu a orelha dele. Tudo quanto é cachorro que se aproximava dele era agressivo, porque ele tinha uma experiência que ele gravou na memória. Se você não lida com a sua experiência traumática, você fica repetindo isso. O ambiente de trabalho e o ambiente familiar, eu vejo que são dois ambientes, como a pastora colocou aqui, a pastora Patrícia, de maior desafio, porque é um ambiente de convivência. Qualquer outro ambiente que não é de convivência, digamos que você pode se afastar, né? Se você vai numa loja, por exemplo, eu já deixei de ir em posto de gasolina porque eu não gostei da maneira como fui tratado. Claro. Eu mudei. Você vai numa loja, a pessoa não está preparada para lidar com o cliente, você muda. Agora, como você faz isso no ambiente de trabalho e familiar? Então é preciso ter, realmente, como a pastora já colocou, já explicou, essa moderação, esse cuidado, a palavra que o pastor Ailton colocou aqui, de decisão, você decidiu como você lidar com cada situação, e como o pastor Jorge também falou aqui, você se preparar antes para situações que potencialmente você pode lidar. Se a gente aprender a lidar com isso internamente, vamos ter uma facilidade maior. O que eu acho maravilhoso aqui, o ouvinte está acompanhando, é que ninguém aqui desta mesa é super-herói. Todo mundo é ser humano normal. Então a gente não pode exigir perfeição de ser humano, especialmente um imperfeito, exigindo perfeição do outro. Isso é uma grande imperfeição. Lidar com os assuntos é uma questão de vida e de sobrevivência. Se não lidar, se não tentar aprender, vai ficar assim: eu sou assim, que minha mãe era assim, minha avó, minha tataravó, Princesa Isabel, Dom Pedro I, entendeu? Que Dom João VI. Aí a pessoa começa a buscar gente no passado para poder trazer uma justificativa. A gente precisa aprender a trabalhar essas coisas, e aqui o assunto foi para tudo quanto é lado, e nós queremos agradecer a habilidade dos nossos debatedores em responder a esses assuntos. Agora, e a Marcela Bastos? Ela quer ouvir as crianças. Vamos lá, coloca as criancinhas. Então hoje é o dia das crianças grandes, no Brasil. As grandes crianças. Ah, é? Como é que tá aí? Bota aí. É mais adulto? Então eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes. O pastor Jorge imitou bem. Imitou bem. Chegou a ouvir, não? Ele imitando criança? Ele imitou muito bem. Ele se diverte. Ele imitou muito bem. É assim que ele chega em casa, quando ele esquece uma coisa. Sabe que a coisa tá ruim, é assim que ele chega. Meu amorzinho, eu te amo. Aqui o ouvinte tá falando aqui pelo WhatsApp aqui, que se chamar de querida aí que ela fica mais brava ainda. E tem um negócio, a pessoa fica, tenha calma, fica calma. E a pessoa vai, olha aí, Marcela apontando a hora, é pra dar a hora certa pro ouvinte? Não, é porque eu tô preocupada. 11 horas e 53 minutos no Rio. Alô, minha irmã, alô, meu irmão. Aqui fala a Fabiana Souza, de Parque Lafayette. Quero deixar um beijão pro tio JR e vocês ficam ligados na 93 FM, no debate melhor. Tio JR, vamos ver aqui, outro. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é Júlio de Teresópolis. JR Vargas, debate 93. Tchau, JR. Que susto! Faz sinal que a meu Deus do céu. Alô, meu irmão. Aqui quem fala é JR Vargas. JR. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Tudo de bom no 23. Aqui quem fala é Ronald de Botafogo. Um beijo pra todas as crianças. JR, passou. Ai, meu Deus do céu. Mais um aqui, ó. Alô, meu irmão. Aqui quem fala é JR Vargas. Já foi. Tem que apagar. Vamos ajudar. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui é a Suzy do Coelho. Um beijo pra você, JR. Beijinho, tchau. A Suzy tá igual aquele crente. Começa firme, depois vai
desviando. A voz começa com JR. Ai, meu Deus, olha aí. Alô, meu irmão, aqui quem fala é o Pica-Pau de Santa Cruz. Que isso, rapaz? Sensacional, Pica-Pau de Santa Cruz. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é Lúcia Santoro de Itaboraí. Olha, eu quero desejar feliz Dia das Crianças para todas as crianças e principalmente para o meu neto Nicolas, que mora lá em Pacheco, São Gonçalo. Um beijo, JR, um beijo, pessoal. Tchau. Essa é uma palavra profética, né? Quando tiver um neto, deve ser isso, né? Pela voz. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é a Meire Marques de Ponte Preta, mas beijo. Não é adulta. Eu já agora, nessa altura do campeonato, eu já não sei. É adulto. Já não sei, é? Criança. Alô, minha irmã, alô, meu irmão, aqui quem fala é Moisés. De Septiba, tenho 7 anos. Feliz Dia das Crianças. Ei, Moisés! Olha aí, vamos ver. Chegando assustado, perguntando o que tá acontecendo. Alô, minha irmã, aqui é Gustavo da PIB do Lins. Ei, Gustavinho! Ô, meu irmão, aqui é o Carlos Daniel. Eu quero mandar um beijão pra 93, que eu sempre acompanho todos os dias. Maravilha! Alô, minha irmã. Alô, meu irmão. Não é criança. Aqui quem fala é JR Faga. É filho das crianças, para todas as crianças. Ei, maravilha! Aqui é Davi de Caxias. Rapaz, Senhor. Amém, Davizinho! Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui é o JR Vargas quando era pequenininho. Aqui é a Gabriele de Vila da Penha, beijão. Ah, meu Deus do céu. Alô, meu irmão, que quem fala é o Enzo Vitor, da Pimpilins. Um grande beijo pro Dia das Crianças, para todas as crianças, também pro meu pastor, Ailton. Pastorzão! Aí sim, ei, pastorzão. Muito obrigado, gente. Que coisa linda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela resposta rápida, obrigado por trazer essa alegria. Olha, vocês não sabem, pais que colocaram seus filhos aqui agora e filhos que colocaram seus pais. Eu acho que muitos filhos botaram os pais, né? Pai, manda lá. Netos também colocaram os avós, né? Mas vocês não têm ideia da alegria que vocês trouxeram para nós, e você imagina bem quanta gente acompanhando a gente, que hoje a coisa não tá tão boa assim, e a pessoa escuta isso e traz um alívio, traz uma alegria. Glória a Deus pela vida dos nossos maravilhosos ouvintes. Vamos de aniversário hoje o pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém, e o pastor Alberon Pereira, da Assembleia de Deus, a Palavra é Cristo. Vamos orar com esses nossos queridos, agradecendo aqui a presença dos nossos ilustres debatedores, o pastor Ailton Desidério, a pastora Patrícia Andrade, o pastor Jorge Macedo, o bispo Jorge Lima. Nós vamos orar, minha gente, apresentando esses temas diante de Deus. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar pelo nosso grande Rio e vamos orar pelas nossas crianças de todo o Brasil e crianças de todas as idades, como nós vimos hoje. Crianças maravilhosas, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome por este dia, te agradecemos pelas crianças, pelas famílias, proteja cada uma delas. Te peço pela Ana Luísa lá naquele hospital, dá graça de recuperação para ela em nome de Jesus. Ó Deus, agradecemos pelo pastor Samuel Silva, pelo aniversário dele hoje. Ó Deus, também pelo pastor Alberon Pereira, que o Senhor abençoe esses teus servos e todos os outros colegas e irmãos aniversariantes. Abençoe nossa cidade, estado, nosso país. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio JR. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
Debate 93.